Em Mateus, capítulo 5, versículo 48, o Sermão da Montanha, né, que é considerado como um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo, né? Está lá. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo nos convida a ser perfeitos. Né? Você, opa, né? O negócio agora ficou difícil, né? Como assim? Nos convida a ser perfeito como o Pai que está no céu. E aí a gente vai no Evangelho, capítulo 17, item 2, que diz o seguinte: o que é que Jesus quis dizer com isso? Ele quis apresentar um modelo, um norte, uma orientação, né? Para que a gente se esforce para atingi-lo. Agora a gente sabe para onde ir, né? Porque quando aquela fábula, né, da Alice, né? Quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? A Alice está lá perdida no País das Maravilhas e pergunta ao coelho: Coelho, qual o caminho devo seguir? E o coelho responde: se você não sabe para onde ir, qualquer um serve. Mas agora sim, a gente sabe para onde ir. A gente sabe seguir o caminho de Cristo, né? Ser perfeito, como é perfeito o Pai Celestial. Então, seguindo aqui no Evangelho, está lá. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais se pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste a perfeição, né? E aí Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vós têm ódio e orai pelos que vós perseguem e caluniam. Meus amigos, amar quem gosta da gente é mole, é fácil. Não há esforço algum. Você não precisa abrir mão do seu orgulho, você não precisa abrir mão da sua vaidade, do seu egoísmo. Agora, amar o inimigo, você precisa abrir mão do seu orgulho. Percebe como Jesus é sábio nas suas palavras? Ele quer que você se liberte do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. Amai os vossos inimigos. É aquele vizinho que te esbarra, é a pessoa que te perturba, que tenta te prejudicar. Você sabe disso, mas você não tem ódio com ela, você ora por ela. Eu faço isso nas minhas orações. Quando eu percebo, porque nem sempre a gente percebe, né? A gente incomoda tanta gente que a gente não percebe. Né? O simples ato de existir, né, de fazer as coisas, incomoda algumas pessoas. Mas quando eu percebo que estão incomodando, eu oro por essa pessoa, para que Deus traga luz para ela. Por quê? Porque a gente precisa orar por aqueles que nos perseguem. Com isso, pessoal, a gente mostra a essência da perfeição da caridade. Na sua mais ampla percepção. Ontem eu fiz um vídeo sobre caridade. Quem não assistiu, assista. Ficou muito legal. Caridade é amor ao próximo. Sem caridade não há salvação. Traduza. Tecla SAP. Sem amor ao próximo não há salvação. Amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento divino. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, sem amor ao próximo, não há salvação. Tá? Que é o lema da doutrina espírita. Com isso, mostra que a essência da perfeição é o amor ao próximo, é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. O amor ao próximo implica na prática de todas as outras virtudes. Ame o próximo, mas ame de maneira verdadeira, seja benevolente. O que é ser benevolente? Ser bom para com todos. Seja indulgente. O que é ser indulgente? Ser tolerante com as falhas alheias. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos buscando a perfeição. Então, seja indulgente, seja tolerante com a falha dos outros. Você também tem suas falhas. Que atire a pedra aquele que não tiver pecado. Percebe? E perdoa. Ainda assim, quando alguém te ferir, te machucar, perdoa. Perdoa. Não carrega esse peso, tá? O próprio perdão, a prática do perdão já é um indício de que você está começando a baixar seu orgulho. Percebe? Então, dando sequência aqui no livro, nós temos agora a Epístola aos Romanos, de Paulo de Tarso, que eu já li, mas agora eu vou ler de novo. Com aqui a tela.
sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. E esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Habita em mim. Lembra? Memórias de encarnações passadas, de existência passada, memórias de vidas passadas. É o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei, que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o pecado está junto de mim. Bom, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós temos a seguinte pérola da doutrina espírita. É uma pérola, tá? Você achou essa passagem, você encontrou uma pérola. Que pérola é essa? Tá lá, o trecho. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa. Então, André Luiz, neste livro, Obreiro da Vida Eterna, ele fala o seguinte, meus amigos, existe uma personalidade congênita. O congênito, para quem não está familiarizado com a palavra, é que vem de nascimento. Vem de nascimento. Então, existe uma personalidade que vem quando você encarna, que você traz de outra existência, de outras vidas, de outras memórias. Existe uma personalidade congênita em processo de melhoria gradativa. É uma personalidade que a gente vai melhorando nossas mazelas, dissipando, né, essa carga negativa, aperfeiçoando as virtudes. Por isso que você tem dois irmãos que são totalmente diferentes. As pessoas são totalmente diferentes. Cada um está na sua jornada, cada um está no seu processo de evolução espiritual. E para completar esse raciocínio, no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, está lá. A sombra, atenção, muita atenção nessa hora. Está lavando louça aí, está fazendo alguma coisa? Presta atenção. A sombra existente no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial. Então, a sombra que tem dentro da gente, as nossas memórias de existência passada, não adianta lutar contra ela. Não adianta lutar, tá? Um exemplo que é conhecido, o padre Marcelo Rossi entrou em depressão, e se você vê um vídeo na internet em que ele explica por que ele entrou em depressão, foi exatamente isso. Ele tentou lutar contra as mazelas que estavam dentro dele. Amigo, não consegue. Faz parte do seu inconsciente. São memórias de vidas passadas. Assiste, pega um vídeo do padre Marcelo Rossi, ele explica. Só quando ele entendeu que não dá para lutar contra essas mazelas e se integrar ao seu ser. Como é que você integra uma mazela ao seu ser? Fazendo evangelho do lar, fazendo orações 2, 3 vezes ao dia, praticando a caridade, que é o amor ao próximo. Lembra? O amor cobre uma multidão de pecados. Percebem? É assim que a gente integra essas memórias, esse egoísmo que está lá enraizado, esse orgulho, que mesmo ali sofrendo com câncer, estágio terminal, você está ali, firme e forte. Nada dobra esse orgulho. Está ali na sofrência, mas está ali. Essas mazelas, elas são integradas quando você pratica o bem, quando você pratica o amor, quando você vigia e ora. Seguindo aqui. São esses impulsos, seguindo o livro da Joana de Ângeles, tá? São esses impulsos o resultado dos instintos procedentes das fases primárias da evolução. Isso aqui é lindo. São impulsos resultado dos instintos procedentes, a origem nas faixas primárias da nossa evolução. É lindo. Isso aqui você pode colocar como Chico Xavier fez, né? Coloca lá na beira da sua cama. Meus instintos, né? Meu ódio, meus impulsos de raiva, de roupante, né? Como a raiva sobe a cabeça,
a vingancinha, a picuinha. Meus amigos vieram das faixas primárias da evolução. Tenha consciência disso, meu irmão. É o mal que está dentro de vós. É o mal que habita em mim. E se isso existe, a gente precisa combater o bom combate. Tá? E esse bom combate se destaca em oposição quase que dominante contra a razão. Então, esse mal que está dentro de mim, conforme a Joana de Anjos coloca, ela cria uma oposição, ela confronta a nossa razão, a nossa consciência de solidariedade, de fraternidade, de tolerância e amor. Então, é uma luta interna, como o Paulo de Tarso mesmo criou. É um mal que habita em mim. Quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo mal. Então, eu tenho que estar vigiando o tempo todo. Conforme Jesus falou, vigia e ora, meu irmão. Vigia e ora. Porque existe um mal dentro de ti. São tuas sombras, tuas mazelas que você precisa domar. Como é que se doma? Não é lutando no sentido como o padre Marcelo Rossi, quando entrou em depressão, estava fazendo. Não, não é negando. Não é como você negar você mesmo. Negar as mazelas do seu espírito. Negar as sombras do seu espírito, do seu processo evolutivo, conforme nos ensina Joana de Anjos. Como é que se faz isso? De maneira consciente e inteligente, né? Absorver, diluir essas energias, tá? Seguindo. Joana de Anjos. Dominador, o ego mascara-se no personalismo, em que se refugiam as heranças grosseiras. Então, nosso ego acaba sendo o local seguro para as heranças grosseiras dos equívocos do passado, que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros, em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo. Então, o que é que faz? Esse ego, então, ele joga para fora, né, as suas maldades. Ele não percebe que o erro está nele. O erro está em nós. É o mal que habita em mim. É o mal que habita em mim. Tá? Na nossa reforma íntima. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item Os Bons Espíritas, está lá. Aquele pode ser, com razão, qualificado como espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, os bons espíritas estão sempre buscando melhorar a sua condição moral, tá? O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Então, as palavras de reflexão, para quem está, né, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quem está preparado para ouvir a palavra de Jesus Cristo e ver essa palavra, consegue sentir, tá? Continuando o livro. Numa palavra, é tocado no coração. Daí, porque é inabalável a sua fé. Já falei isso em outro vídeo. Fé não é acreditar. Ah, eu acredito. Não, isso não é fé. Fé é ter certeza. Certeza absoluta, sem qualquer resquício de dúvida. Isso é fé. Tá? Seguindo o livro. Um é como um músico, a quem basta alguns acordes para se comover, para se emocionar. Ao passo que o outro apenas ouve sons. Então, às vezes, as pessoas não estão preparadas para ouvir a palavra de Cristo, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Domar no sentido de não lutar contra elas, mas digerir, absorver, diluir essas más inclinações, que nós mesmos que causamos. Lembra? Nós somos filhos pródigos do universo, já cometemos muita atrocidade, agora é o processo do caminho de volta. Estamos voltando para a casa do Pai. Tá? Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro apreende alguma coisa de melhor, se esforça, se desliga dele e sempre consegue, desde que tenha firme vontade. Então, meus amigos, a gente precisa se esforçar. A reforma íntima, ela é conquistada palmo a palmo, palmilhando, tá? Ali, centímetro por centímetro. Não é uma conquista, não é um salto quântico.
pá, do modo você acordou hoje, eu tô... Não, é ali. Tá? E as provas acontecem exatamente com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho. Às vezes, Deus nos testa. Será que ele adquiriu paciência mesmo? Aí seu colega de trabalho te provoca, comete uma injustiça contigo. E como é que você vai reagir? Será que você vai reagir com benevolência, com indulgência? Ou aquele instinto animal aflora? Né? Porque dentro da igreja, dentro da casa espírita, né, do templo, é fácil ser bonzinho, não é? Tá todo mundo ali tentando ser amiguinho um do outro, tal, né? Vai a prova do seu aprendizado. Estamos aqui para aprender. Acontece no teu trabalho. Acontece no ônibus, quando alguém pisa no teu pé na hora de subir no ônibus. E você, não, tranquilo, irmão, segue adiante, pô, Deus te abençoe, tá tranquilo. Ou você vai ficar irritadiço, né? A sua mente é sequestrada. O instinto animal sequestra a sua mente. Domar as suas más inclinações, tá? No livro O Consolador, na questão 204, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, está lá. A alma humana pode se elevar para Deus tão somente com progresso moral, sem os valores intelectivos? Essa é uma pergunta. E o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, é ter a sabedoria e ter o sentimento. Né? Sabedoria e sentimento. Cérebro e coração. Tá? A gente precisa conhecer, sentir e praticar. Tá bom? No livro, na página 136 do livro O Homem Integral, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos o seguinte trecho. Nos alicerces do inconsciente profundo, ok? Está aqui no nosso inconsciente, encontram-se os estratos de memórias pretéritas. Não sou eu que estou falando, é Joana de Ângeles. Aqui no alicerce do inconsciente profundo, encontra os estratos das memórias pretéritas do passado, de outras vidas, tá? Ditando comportamentos atuais. Essas memórias estão nos guiando, que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. Então, a Joana de Ângeles sugere que, em alguns casos, tá, para a gente eliminar essas memórias perturbadoras, a gente precisa fazer uma análise regressiva. Perfeito? Seguindo. No Livro dos Espíritos, na questão 919, tem uma mensagem linda de Santo Agostinho, que muitos de vocês conhecem. Ela é muito, né, trazida em vários momentos, sobre a nossa perfeição moral. Mas como nem todo mundo conhece, tá? Por isso que eu trouxe para o nosso estudo, que faz parte do nosso estudo, para a gente dominar esse mal que habita em mim. Como é que a gente faz para dominar? Como é que faz para dissolver essa energia? Né? Integrar essa energia? A partir... E o Santo Agostinho dá uma receita assim impecável, que é o seguinte: fazei o que eu fazia quando estava na Terra, Santo Agostinho. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. No final de cada dia, antes de dormir, você passa a sua consciência limpa, tá? Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Palavra de Santo Agostinho. Aquele que, a cada noite, se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. Santo Agostinho. Então, quando a gente pede força a Deus, com sinceridade, Deus nos assiste, meus irmãos. Ele nos dá força para que a gente possa dominar as nossas mazelas, as nossas sombras, o mal que habita em mim, as nossas más inclinações. Tá? Precisamos de ajuda divina, como o próprio Paulo de Társio.
reconheceu que sozinho ele não consegue. Ele precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda divina para combater as nossas más inclinações. No livro, Nos Bastidores da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos o seguinte trecho. Vamos lá. Compreendendo que ser espírita é traçar na própria conduta o comportamento de Cristo, a exemplo de todos aqueles que o seguiram, e consoante com que preceitua o eminente apóstolo Allan Kardec, o aprendiz da lição espírita é alguém em combate permanente pela própria transformação moral. Olha só. Em combate permanente pela própria transformação moral. Orai, não, vigia e ora. Vigiai e orai, tá? Pela elevação espiritual e pela renovação mental, com vista à perfeição que todos nos acena e espera. Então, pessoal, esse estudo ele está na íntegra aqui na descrição desse vídeo.